Jesus querido, me foi mandado, Jesus querido, salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Uma boa noite a todos vocês. Aqui é da Congregação Evangélica Luterana Cristo, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Então, um abraço, seu Egon Cel, de São Lourenço do Sul. Que bênção tê-lo sempre conosco aí, seu Egon. Um abraço para o senhor, para sua esposa. Também, Líria Littic, boa noite, muito bem-vinda. Também a Agnes Mantai, satisfação a vossa presença. E ainda a Marta, né, e o Gilmar aí de Teutônia, né, muito bem-vindos também vocês aqui para esse estudo. Elita Danila Falck, também é maravilhoso estarmos juntos. E assim também a saudação para todos os demais que vão se unindo então a nós nesta noite, então para mais um estudo bíblico. E é maravilhoso nós termos a presença, então, de cada um de vocês aí também, né? Seu Arno Piper, de Jaru, Rondônia, Eliane Rodrigues, Adelar Freeling, Astor da Silva, Ayrton Darcy Wildner, também Desmar Dente, a família Bayer, lá de Bom Retiro do Sul, muito bem-vindos, Gessi Folmer, e o primeiro que fez a saudação da noite, o Marco Antônio Bush, grande Marco, forte abraço, Marco, maravilhoso aí, ter a presença, então, de cada um de vocês, então, ao vivo, então, nesse momento. Sabemos que o estudo bíblico, depois, ele é aproveitado por muitas pessoas, posteriormente também, e ele também é disponibilizado, posteriormente, no YouTube, e, novamente, muitas pessoas têm o privilégio de poder ter o momento no horário que lhes é mais favorável. Então, nós temos ainda o estudo de hoje, então, neste ano. E aí, na semana que vem, nós também teremos mais um estudo bíblico aqui da congregação, né? Então, será o último então, do ano, semana que vem. Temos hoje então, e semana que vem, próxima quarta, mais um. Também aqui a saudação, então, eu vi aqui o pessoal de Maurício Cardoso, né? A Silvane Niski, um abraço aí para a senhora, para a sua família, Deus abençoe sempre esse povo querido dessa terra, né? Doutor Maurício Cardoso. Olha quantas histórias, quantos momentos maravilhosos vivemos aí nesse chão, né? Certo? Né? Um abraço para vocês aí, dona Silvana e família. Também Noeli Schmeier, né? Um abraço, também Deus abençoe sempre. Vemos aqui também alguns compartilhamentos a partir de alguns participantes do estudo, isso é bom, e mais pessoas se unindo a partir de vocês também a esse momento. Então, que bom, né? Maravilhoso isso. Sintam-se todos abraçados, então saudados, então nesse momento. Nós queremos dar início agora com o momento de invocação e oração. Invocamos a presença de Deus e nos dirigimos a Ele então em oração. Em nome de Deus Pai, o Criador e Preservador do Universo. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Em nome de Deus, Espírito Santo, ensinador e consolador. Amém. Querido Deus, amado Pai, aqui reunidos neste momento, te rendemos graças, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus sempre presente na nossa vida,
muito especialmente na vida dos teus filhos, o teu povo. Nós te louvamos porque tu és um Deus grande no amor e na misericórdia. Diante do pecado da humanidade já cometido por Adão e Eva, tu não nos abandonaste, mas foste ao encontro deles e prometeste que Jesus Cristo, teu Filho amado, viria no tempo certo, na plenitude do tempo, e por nós faria aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus satisfez a tua sede de santidade, ou seja, ele cumpriu todos os mandamentos. Ele satisfez a tua sede de justiça, ele pagou todos os pecados. E é por Jesus, teu Filho, que nós temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o teu amor, o teu cuidado, a tua presença em todos os dias, em todos os momentos. Te louvamos pela tua vinda continuada a nós, pela tua santa palavra, também pelos santos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Então, a partir do batismo, fomos marcados em Jesus numa aliança eterna contigo. Recebemos as bênçãos que Cristo alcançou mediante a sua obra. Te louvamos por isso. Também nesta noite, que de forma especial falaremos justamente sobre o batismo, o que ele é e a importância dele na nossa vida. Então, nesse momento, também queremos, ó Deus, te louvar por tudo aquilo que tu tens feito por nós e nossas famílias, e te pedir, continues guardando a todos. Que pelo teu Santo Espírito cresçamos naquilo que tu esperas de nós. Colocamos diante de ti as ansiedades, as preocupações, os sonhos certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Cuida dos idosos, enfermos, enlutados, atribulados de uma ou de outra forma. Também aqueles que têm sofrido com relação às intempéries que estão aí no mundo, em consequência do próprio pecado que trouxe um desequilíbrio. Assim, na relação contigo, na relação com nós mesmos, com o próximo e também com a própria natureza. Então, assista aqueles que passam as situações especiais e que eles sintam de fato o teu amor, a tua graça, a tua presença. Que jamais venham desanimar, desesperar, perder a fé ou a esperança, mas que sejam renovados dia a dia. Também assim a cada um de nós que aqui está. Em nome de Jesus, o presente. Afinal, não há outro ao qual se possa comparar presente que tu deste para nós e para o mundo. Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, em cujo nome nós te pedimos, te agradecemos por tudo e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Nesse momento ainda saúdo a Noeli Schmeier, também muito bem-vinda, Claudete Erna, ali do bairro Larias, a Mara Althaus, do bairro Santo André, aqui de Lajeado, e a Hildegard Martins, aí também, muito bem-vinda, satisfação, né, estarmos juntos aqui também para esse estudo bíblico. Um abraço aí para o João, né, que possamos aí todos sermos fortalecidos, então, nesta fé, nesse Deus maravilhoso que tanto fez e faz e muito se importa com cada um de nós. Então, Alexandre aí também, boa noite, Alexandre, né, um abraço para ti, né, vamos com Jesus e vamos bem. Quem segue com Jesus segue bem. Trau de Shows de Santa Catarina. Olha que bacana, né? Trau de Shows. Então Deus continue guardando e abençoando também a vocês aí de Santa Catarina, né? A gente teve o privilégio de morar também, trabalhar por um período ali em Santa Catarina. Falando em Santa Catarina, né? Dona Cela Lampschlick também aí, com a sua saudação, né? Então Deus abençoe a senhora, né? Vocês também estão na memória e no coração aí. Olha seu Chaposnikov lá do Balneário Londeiro, Dr. Maurício Cardoso. Olha só que lugar abençoado, né, seu Ivo? Peixe que não falta aí na tua casa, eu acho que não, né? Tá bem, né? Brincadeiras à parte, mas é bom tê-lo aqui conosco também, né? Ele que morava na cidade foi lá pro Recanto do Sossego, lá então no Balneário Londeiro, Dr. Maurício Cardoso. Então um abraço também aí ao Lorivaldo Lamp, Deus abençoe sempre, né? É bom estarmos juntos, nos unindo aqui para mais um estudo bíblico. Em preparação ao momento do estudo, eu quero convidar você a cantar uma estrofe do hino 95 do Inário Louvai ao Senhor. Esse hino é o hino tradicional da Igreja Luterana de batismo, né? Então, por isso a gente vai cantá-lo
então, a estrofe 1, então, do hino 95 do Inário, Louvai ao Senhor. Em preparação, então, o momento, então, do estudo desta noite. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, seguimos aí neste momento, então, com mais um estudo, também, né, saudação aí a Silvia Hauenstein, a Hilga Kelm, lá do interior agora de Cristiumal, esquina Uruguai, se não me falha a memória, né, dona Hilga? Também Eremil Solam, compadre, né, lá da Grápia, município de Paraíso, Santa Catarina, né? Um abraço também para Dirce aí também, Deus abençoe e guarde sempre vocês então em Jesus. Que com Jesus entre meio a tudo sempre está tudo bem, apesar dos pesares, né? Mediante as certezas que nós temos a partir do amor do nosso Deus. O estudo, então, nós dando sequência ainda na temática do livro, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Estudos Bíblicos, a temática do ano confirmados na fé que recebemos, né, o ano de 2025, e o estudo é o estudo de número 17, né, o tema, então, o Santo Batismo, baseado em Romanos capítulo 6, 1 a 4. Então, a título de introdução, então, para o estudo, leio, né, a proposta então do autor do mesmo, que conta então uma história então para nós. Pedro estava empolgado. Ele havia acabado de ganhar um barco novo, forte e seguro, presente de um amigo muito rico que o queria bem. E animado, decidiu usá-lo para uma pescaria. Tudo parecia calmo naquele dia. No entanto, o clima mudou, nuvens escuras cobriram o céu, e uma tempestade repentina agitou o rio. Ondas fortes começaram a balançar o barco, e Pedro, tentando manter o equilíbrio, escorregou, e antes que pudesse se segurar, caiu na água. A força do rio era avassaladora, e a corrente o puxava para longe. Pedro sentiu o pânico crescer. Ele tentou nadar para a margem, mas percebeu que não tinha forças suficientes para vencer o rio. E o barco, que continuava firme sobre as águas, era sua única esperança. Com dificuldade, então ele conseguiu voltar e se agarrar, e o barco o protegeu das águas que poderiam tê-lo levado à morte. Lutero comparou esse barco, então, ao batismo. Ele explicou que, pelo batismo, Deus nos coloca em segurança, nos tirando das águas turbulentas do pecado e da morte. No entanto, há momentos em que, por nossas próprias fraquezas, escorregamos e caímos. A boa notícia é que o barco nunca se quebra. Aliás, ele nunca se quebra, porque Deus está sempre pronto para nos resgatar, trazendo-nos de volta. Então, pelo batismo, aqueles que estavam mortos em seu pecado receberam de Deus, então, uma nova vida. Aí um questionamento que vem para o nosso estudo diz: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou seja, né, a partir do batismo, então nós recebemos a marca de propriedade de Deus, de filhos de Deus. Recebemos os méritos da obra de Jesus. Quais são os méritos da obra de Jesus? O que ele alcançou mediante a sua obra? A vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. A certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. A certeza de que Deus está aqui sempre conosco em todos os dias e momentos. Ou seja, somos filhos de Deus, povo de Deus, membros da sua família. E a família que é eterna. E aí o autor do estudo levanta, então, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então é um questionamento interessante para nós.
Ou seja, então nós que em Cristo somos filhos de Deus, povo de Deus, nós continuamos vivendo da mesma forma, ou seja, de qualquer jeito? É claro que não, isso já podemos dizer, né, imediatamente. Uma outra questão que eu levanto assim nesse momento do estudo é a seguinte: você sabe dizer a data do teu batismo? Você sabe o dia em que você foi batizado? Sabe de cor? Aham. Se não sabe, então é tema de casa para você. Aí você procura a tua certidão de batismo e veja lá a data do teu batismo. Dada a importância dela, ela deveria ser comemorada também ano a ano na nossa vida. Nós deveríamos comemorar a data em que fomos batizados, mais do que o dia que nascemos do ventre de nossa mãe. Afinal, a partir do batismo, fomos marcados no sangue de Jesus e passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser povo de Deus para sempre. Viver as suas palavras e promessas, né? Lembrando que o batismo, como na comparação de Lutero, então é o barco então que nos tira das águas turbulentas do pecado e da morte. Então, a partir do batismo, nós navegamos mais seguros nesta vida. Há momentos, é verdade, que as nossas próprias fraquezas, estão à frente e acabamos escorregando e caindo, mas a boa notícia é que o barco está ali, persiste, escorregamos e caímos. Mas Deus está sempre pronto para nos resgatar, trazendo-nos de volta. E pelo batismo, aqueles que estavam mortos no pecado receberam a nova vida, e Deus luta sempre no seu amor e graça para nos guardar nesta nova vida para a qual fomos trazidos por ocasião, então, do batismo. Convido você, então, a abrir a Escritura, abrir a Bíblia, lembrando que agora o próximo final de semana é o terceiro já no Advento, certo? Mas é o segundo final de semana no mês de dezembro. E o segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia. Olha que bacana, né? A Bíblia que é a palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E toda a Escritura é inspirada por Deus e nos torna sábios para a salvação e é útil para nos ensinar a verdade. Dizer para nós aquilo que é certo, o que é errado, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Assim, o Espírito Santo também nos edifica nos princípios, conceitos e valores que precisamos cultivar em todos os dias. Também como filhos de Deus, como povo, então, de Deus, como família de Deus. Então, eu vou ler nesse momento o texto de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que tem como tema justamente a nova vida em Cristo. Ou seja, é o assunto, a nova vida em Cristo, que nós temos então a partir do batismo, como filhos de Deus, como povo de Deus. Texto que leio então nesse momento. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, esse é o plano então, de Deus. Quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele, e isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Interessante, então, quando fomos batizados, nós morremos com Jesus e ressuscitamos com ele. Então, assim como Cristo morreu, foi sepultado, nós também fomos sepultados, morremos com ele, por causa do pecado. E a ressurreição, então, é para a nova vida. Morremos para o pecado com Cristo, ou por causa do pecado, e ressuscitamos para a vida por causa de Cristo, a vida eterna com o nosso Deus. É um texto muito bonito, que fala justamente e destaca qual é a situação então do cristão a partir do batismo. Para compreendermos então melhor o próprio texto, Paulo havia explicado que uma pessoa é salva pela fé e não por seguir as regras da lei.
Isso nós lemos em Romanos capítulo 3, do versículo 21 até o capítulo 5, versículo 21. Agora, então, ele imagina que alguém possa perguntar, se Deus mostra mais graça onde há mais pecado, Romanos 5:20, usando a linguagem NAA, a Nova Almeida atualizada, podemos continuar pecando para que a graça aumente? A resposta é um sonoro não. Paulo explica que o batismo muda tudo. Quem foi batizado está unido com Cristo e não é mais controlado pelo pecado. E o texto, então, de Romanos 6, o versículo 2, justamente avança, então, na reflexão. É claro que não, né? Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? A NAA diz de modo nenhum. Então, algumas pessoas pensam que se Deus perdoa e a salvação é pela fé, então podemos pecar à vontade. Paulo rejeita energicamente essa ideia. Então, quem pensa assim não entendeu então a graça então de Deus. Importante nós termos isso claro também então diante de nós. Então, como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele? Viver no pecado é diferente de pecar por fraqueza. É interessante, olha, aí temos aí um contraponto com relação, então, a esse assunto, a essa questão. Viver no pecado é diferente de pecar por fraqueza. Então, quem vive no pecado está aprisionado por ele, sob a condenação, então, de Deus. Então, pelo batismo, nós fomos libertados dessa situação. Então, o cristão agora pertence a um novo reino, o reinado, então, de Cristo. Ora, infelizmente, pecamos por fraqueza em pensamentos, palavras e atitudes. Mas estar aprisionado pelo pecado, né, ou seja, escravo do pecado, significa que a pessoa segue ele com normalidade, né, e não se importa com aquilo que é a vontade de Deus. Então, o cristão, ora, ele cai, né, ele se arrepende, né, ele sofre, fica com vergonha, ele se arrepende, né, ele pede perdão, ele busca força para corrigir. Essa é a luta do cristão do dia a dia. Mas estar aprisionado pelo pecado, né, é seguir na condenação de Deus, ou seja, é não se arrepender do pecado, é não ter vergonha dele. E a gente vê que isso acontece muito, né? As pessoas, ora, nem reconhecem ou não querem reconhecer o que é pecado, porque não reconhecem a Bíblia, a palavra de Deus, como inspirada por Deus, e distorcem, interpretam ela erradamente em defesa justamente dos seus pecados. Isso acontece cada vez mais, ou seja, as pessoas não reconhecem ela como palavra de Deus, né? Ou dizem, a Bíblia ela tem palavra de Deus e palavras de homens, aí eu vou definir o que eu acho que pode ser de Deus e o que é dos homens. Enquanto que em Timóteo ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí, ora, eu não reconheço o pecado, ora, eu ignoro ele, ou vivo no pecado, aprisionado por ele, e acho que tudo está bem, porque eu vivo na graça de Deus, então todos têm a salvação, a vida eterna. A gente poderia chamar isso também de graça barata, né? Então isso é um problema, é uma má interpretação com relação ao assunto. E o texto, esse aqui, é claro ao destacar justamente essa nova vida, né? Então viver no pecado é diferente de pecar por fraqueza, lembremos isso. Então quem vive no pecado está aprisionado por ele e sob a condenação de Deus. Agora, pelo batismo, fomos libertos dessa situação. Então, o cristão agora pertence a um novo reino, o reinado, então, de Cristo. E o versículo 3, então, diz assim, com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte, né? Ou seja, a construção da frase destaca que o batismo não é uma obra humana, mas divina. O cristão não se batizou, mas foi batizado. Então Deus é quem batiza pelas mãos do pastor. Ser batizado em Cristo significa que o cristão foi conectado à obra redentora de Cristo e revestido da sua justiça. Gálatas 3, 27. Então, por terem sido unidos com Cristo, os batizados são unidos também uns com os outros, formando então a igreja. Então, a partir do batismo, nós fazemos parte
da Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, que é a totalidade dos que verdadeiramente creem, então, em Jesus. O versículo 3 ainda também diz assim, né? Fomos unidos também com a morte dele. Então, a união com Cristo não é meramente simbólica, mas um evento real que aplica, então, os benefícios da morte de Jesus à vida do cristão. Então, embora o pecado ainda esteja presente no mundo e em nossa vida, Deus nos considera justos e santos. É interessante isso, né? Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, na igreja luterana tem santos. Será que tem santo na igreja luterana? Tem santos na igreja luterana. Sim, mas quem são os santos? Onde é que estão os santos? Os santos são todos aqueles que foram batizados e Cristo foram revestidos, que morreram com Cristo, né, na cruz e ressuscitaram com ele no domingo da Páscoa. Ou seja, todos aqueles que vivem os méritos da sua obra. Eles pecam ainda por fraqueza, sim, em pensamentos, palavras e atitudes. É a realidade do cristão. Uma frase latina usada dentro do contexto luterano diz simul justus et peccator. Nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Pecadores porque infelizmente ainda temos a fraqueza e lutamos contra ela. E é por isso que Deus nos fortalece sempre na palavra, na Santa Ceia, continuamente, para que a gente possa ficar mais forte, então, para essa luta. Então, infelizmente, nós caímos muitas vezes. Mas por que nós somos justos? Porque em Cristo os pecados foram pagos. Jesus disse, está consumado. Nós morremos e ressuscitamos com Jesus, ou seja, recebemos os méritos da sua obra. Então, nós somos ao mesmo tempo justos e santos, né, por Cristo, mas por outro lado ainda temos a fragilidade presente na nossa vida até o fim dos dias. É claro que se a gente disser assim, bom, então a gente peca, então não tem problema. Tem problema. Porque a partir do momento que eu acho que pecar não é um problema, né, eu já acabo banalizando a ideia do próprio pecado e acabo já me tornando escravo dele. Aí a gente vê que escravo do pecado está na contramão de Deus. O próprio texto, nós já ouvimos isso também no momento do estudo. O continuar pecando, né, o seguir no caminho do pecado, me mostra justamente a minha realidade, né, de passar a estar sob a condenação de Deus. Então é uma luta continuada, não quer dizer que a gente não vai cair mais, porque a fraqueza vai estar em nós até o final dos tempos, mas essa luta vai estar presente em nós. Nós vamos lutar contra o pecado. E claro que a vitória é a partir de Deus, do seu fortalecimento, né? Nós temos o consolo, nós temos a paz pelo que Cristo fez, não pelo que nós então fazemos, certo? Então aquele que é batizado, ou seja, aquele que crê em Cristo, aquele que vive, né, essa vida cristã diante do pecado, sempre se arrependendo, pedindo perdão, buscando corrigir, buscando o fortalecimento da fé, ele não está na contramão de Deus, ele não está sob a condenação de Deus, porque ele vive no amor e na graça de Deus. E assim, quando Deus olha para nós, ele não vê os nossos pecados. Vamos imaginar assim um filtro, né? Então Jesus é o filtro poderoso. Quando Deus olha para nós, ele nos olha assim e diz, puxa, eles são justos, eles são santos. Nós podemos dizer, somos infelizmente por nós mesmos, santos pecadores, podemos dizer. Parece contraditório, né? Mas lembremos que esse status, então, nós temos por Cristo, justos e santos, não é por nós. Porque se Cristo sai de diante de nós, Deus vê a sujeira dos nossos pecados e estamos sob a condenação de Deus. Estamos na contramão de Deus. Agora, a partir de Cristo, vivemos, né? Deus não vê os nossos pecados, porque eles são absorvidos, foram pagos em Jesus. Somos justificados em Cristo pela obra dele, não pelo que nós fazemos. Lembremos que com Jesus está sempre, então, tudo bem, certo? Agora, destaco, então, nesse momento também o versículo de número 4, diz, assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. Então, quando Cristo foi ressuscitado, ele inaugurou uma nova criação, onde o pecado e a morte não têm mais a palavra final. Isso não é apenas para o futuro no céu, mas também para o presente. Ainda sofremos as consequências terrenas do pecado e da morte, mas eles não podem mais mudar a nossa situação diante de Deus.
Então já estamos salvos, isso é uma certeza, embora ainda não estejamos no céu, certo? Nós já estamos salvos por causa justamente da obra de Cristo, certo? E nada nem ninguém pode tirar isso. A gente perde esse status se a gente fosse cair da fé, se afastar então de Jesus, dos meios da graça, porque daí o que acontece? Quando não somos mais fortalecidos pela palavra, pela Santa Ceia, nós começamos a nos tornar presas fáceis. Então, isso sim é um risco, é um problema. Então, nos preocupemos sempre com isso. Tá ok? Então, sofremos consequências terrenas do pecado, doenças, sofrimentos, tragédias, temporais, são ciclones, enchentes, agora, novamente, o Estado, o Sul, especialmente, também afligido aí com as consequências desse ciclone extratropical. Aqui também a região teve alguns problemas, mas isso são as consequências do próprio pecado que entrou no mundo. Então, agora sofremos avarias, justamente, por causa do próprio pecado. Mas eles não podem mais mudar a nossa situação diante de Deus. Ou seja, vivemos as avarias, mas diante de Deus somos salvos. Mesmo que não estejamos no céu, caminhamos para lá e temos a certeza que a hora que partirmos daqui, estaremos no céu. É fechar os olhos aqui e abrir lá no céu. Certo? E o versículo 4 ainda diz assim: assim também nós andemos em novidade de vida, usando a linguagem tradicional, Assim também nós vivamos uma vida nova. Uma nova vida que iniciou no batismo, livre de toda culpa, porque Cristo levou ela sobre si. Então, ela será marcada pela rejeição do pecado, pelo arrependimento e pela presença graciosa de Cristo por meio da palavra, então, e da Santa Ceia. Olha, isso que acabamos de dizer, Aqui o texto diz com muita propriedade. Então, Deus habita com aqueles que foram batizados, perdoando-os e conduzindo-os em amor e serviço ao próximo. Essa vida nova na presença de Cristo e sob seu reinado começa agora e se estende por toda a eternidade. Ou seja, a partir do batismo nós temos uma vida eterna com Deus. Aqui, alguns anos, pelo tempo que Deus quiser, e aí depois essa vida, então, vai para a eternidade com Deus, então, lá no céu. Certo? A partir do batismo, uma aliança eterna com Deus, certo? No sangue de Jesus. A partir de Cristo, nós morremos e ressuscitamos com Ele, temos os méritos da sua obra, temos a marca de propriedade dele para sempre. Nós temos a marca de propriedade de Deus para sempre. Agora eu destaco, então, mais alguns textos bíblicos aqui também nesse momento, alguns textos clássicos aqui. Primeiramente, em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo de número 20, que leio, então, nesse momento também diante de você. Você pode abrir, então, a sua Bíblia, Mateus 28, do versículo 18 ao versículo de número 20, que diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Certo? Então, esse texto aqui nos lembra da ordem, do próprio Senhor Jesus. Então, ide, como é que se faz discípulos em todas as nações? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ir a todos os povos, batizando-os, e depois ensinando-os a obedecer tudo o que tenham então ordenado. Lembremos justamente também a questão do próprio povo de Deus, Então nós tínhamos uma instituição, podemos dizer assim, então, o batismo da antiga aliança. Poderíamos falar também da Santa Ceia da antiga aliança, oportunamente falaremos também sobre isso, sobre os cerimoniais e tudo mais, mas aqui nesse momento eu quero conectar o batismo da antiga aliança. Levítico capítulo 12, versículo 13, lá diz: no 8º dia o menino será circuncidado. Então esse era o batismo da antiga aliança, era chamado de circuncisão. Então o menino era circuncidado no 8º dia do seu nascimento. Então o que era a circuncisão? Como é que era a circuncisão?
uma cerimônia. A maioria das Bíblias tem um vocabulário, eu vou ler o vocabulário aqui da minha, diz assim: é uma cerimônia religiosa em que é cortada a pele chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia após seu nascimento, como sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. É Gênesis 17, 9-14, Gálatas 5:2. Então a circuncisão também era praticada por outros povos antigos. Em algumas passagens, a circuncisão quer dizer uma nova natureza que é livre do poder da natureza pecadora e é obediente a Deus. Romanos 2:29, Colossenses 2:11 e Filipenses 3:3. Certo? Então esse era o batismo da antiga aliança, né? No Antigo Testamento, todos os meninos no 8º dia tinham que ser circuncidados. E a menina precisava circuncisão, como ela era tornada filha de Deus? Bom, aí nós precisamos lembrar o seguinte: então ela era filha de Deus pelo batismo, pela circuncisão do pai, pela circuncisão do seu marido. Então assim ela era filha de Deus, pertencia ao povo de Deus. Eu lembro também, e digo a vocês, o próprio Senhor Jesus, ele também então foi batizado na antiga aliança, né? Ou seja, ele foi circuncidado, aquele sinal então na carne, no 8º dia. E aí depois de acontecer então a circuncisão, era um momento que a pessoa recebia o nome diante de Deus. Jesus recebeu o nome, então, Jesus, conforme deveria de ser, conforme a mensagem recebida, né? E aí Maria e José levam então o menino Jesus então ao templo, apresentam ele lá no templo. Então o batismo, a circuncisão acontecia no 8º dia, aí depois a criança era apresentada então ao sacerdote. Mas por que o sacerdote apresentava a criança então no templo? Ela apresentava ela lá porque a mãe ela tinha que cumprir um ritual de purificação pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Então foi o que Maria também fez. Ela, juntamente com José, foram então lá, apresentaram então Jesus, e ela ofereceu sacrifício pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Lucas capítulo 2, do versículo 22 em diante. Pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Olhem que afirmação forte, né? Então ela, ao fazer isso, ela reconhecia também a sua dependência de Jesus, tanto que ela chama ela ser a mãe do Senhor, ela ser a mãe do Salvador, o privilégio que ela recebeu, certo? Então daí era apresentado. Por que tinha que apresentar a criança? Para justificar o ritual de purificação da mãe, seja no caso de um filho ou de uma filha. Muitos hoje apresentam a criança diante do altar e acham que isso é o batismo. Não, isso não é o batismo, certo? Então o que acontece é apenas uma apresentação. Bom, se essa fosse a regra do dia de hoje, então as crianças teriam que os meninos ser circuncidados no 8º dia. E quem fosse casar com as meninas também teriam que ser circuncidados, independente da idade, como era no Antigo Testamento. Tá? Agora, a regra do Novo Testamento, Jesus disse: agora todos devem ser batizados, todas as nações. Para ser discípulos, precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e palavra de Deus. Tá? Alguns esclarecimentos aí. Claro, o tempo é breve, mas busquei trazer uma síntese sobre o assunto para vocês. Agora, uma outra coisa importante, tá, mas e água, pastor? Quanta água precisa para batizar? Precisa ter água e palavra, né? Porque o batismo não depende da quantidade de água usada. Tendo água e palavra, está valendo. 3 gotas de água é o suficiente. Um algodão molhado é o suficiente. A palavra batíssimo, a palavra grega, significa lavar, que nem a gente lava as mãos, aspergir ou submergir. Então, para batizar uma criança ou alguém, eu poderia mergulhá-la no rio ou no mar, né? Ou simplesmente usar 3 gotas d'água. Então é o suficiente. E o batismo está correto e é verdadeiro, tendo água e a palavra. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o pastor diz o nome da pessoa, né? E eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, numa emergência qualquer cristão pode batizar? Sim. Via de regra, quem pode apenas é a igreja, que recebeu a sua autoridade. A igreja chama o pastor e diz: pastor, tu exerce publicamente o ministério,
prega a palavra, administra os sacramentos, batismo e santa ceia. Mas numa emergência, então, qualquer cristão pode. Aí o que acontece? Oportunamente, diante do altar, é feito um reconhecimento, então, do batismo. Tá, e quando o pastor fez um batismo de emergência, ele batiza a criança de novo na igreja? Não. Mas ele pode fazer um momento especial diante do altar, onde ele fala sobre o que aconteceu, né, onde se ora pela criança, onde se fala com pais e padrinhos, né, assumindo o compromisso também, né, de guardar e cuidar a criança, então, no caminho do Senhor. Porque depois de batizado, Jesus diz que também a criança precisa ser ensinada em todas as coisas. Né? Ou seja, não é só apenas batizar a criança, ela tem que ser ensinada a obedecer a tudo que Jesus, então, ordenou, a viver como um filho de Deus, a crescer na ação do Santo Espírito, no conhecimento para a salvação pela fé em Cristo, naquilo que é certo e errado, naquilo que é direito e justo, à luz da palavra. E a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz, então, para o caminho. Tá certo? E uma outra coisa que eu quero destacar aqui também, uma vez batizado, sempre batizado. Ah, mas o batismo não valeu porque não foi feito num rio. Só vale o primeiro batismo. Há um só batismo. Não existe dois batismos. Assim como há um só Deus, há um só batismo. Uma vez batizado, sempre batizado. A pessoa pode ser batizado 50 vezes, mas só vai valer o primeiro. Porque há um só. Não existe dois. Assim como não tinha como circuncidar um menino 2 vezes. Bom, aí a gente pensa num corte na carne, porque não tem mais aquela parte, né? Mas o exemplo é imperfeito, mas ajuda a pensar. Diante de Deus, uma vez marcado no sangue de Jesus, é para sempre e não tem mais volta. Tá ok? Um outro texto, Marcos 16, né? É um texto também muito bonito, muito importante, que é citado aqui pelo autor do estudo, que leio neste momento também diante de vocês, diz assim, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, se a pessoa cair da fé, queridos irmãos e queridas irmãs, infelizmente ela perde a salvação, a vida eterna. Tá, mas e se ela abandona, se perde e daí depois volta, precisa ser rebatizada? Não. É uma vez batizado, sempre batizado. Né? Então ela deixou de negar, né, a fé, né, o batismo que recebeu. Certo? Então não há 2 batismos, há um só. O texto aqui também, né, ele cabe muito bem também às pessoas, por exemplo, adultas. A pessoa, talvez a maioria de nós aqui chegou à fé pelo batismo e confirmou a fé pela palavra. Na chamada instrução de confirmandos, depois confirmou diante do altar a fé que recebeu no batismo, confirmou pela palavra. Mas tem pessoas que, ora, não tiveram esse privilégio, por inúmeros motivos, talvez pessoais, familiares, né, ou conceitos, ou doutrinas, né, erradas, enfim. Mas a pessoa chega a orar a fé pela palavra, sim, e daí ela confirma a fé pelo batismo diante do altar. Então, dentro do contexto luterano, a maioria das pessoas chega à fé pelo batismo e confirma a fé pela palavra. Talvez em outros contextos, muitas pessoas chegam à fé pela palavra e depois confirmam ela, então, pelo batismo, certo? Agora, é preciso crer, sim, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, né, infelizmente, né, não tem jeito não tem a salvação, a vida eterna. Avançando com relação também ao estudo, texto de Gálatas, capítulo 13, o versículo 26 e 27, quero ler também diante de vocês, diz assim, né, o texto: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Olha só que bacana, né? Então, a partir da fé em Cristo, né, ou seja, nós no batismo estamos unidos em Cristo, agora o desafio é crescer nessa fé, na ação do Espírito pela própria palavra, né, pelo batismo, que é um só para toda a vida, e pela Santa Ceia, para que mais e mais as qualidades do próprio Cristo estejam evidentes na nossa vida. Então nós vamos refletir as qualidades do próprio Cristo, os frutos do Espírito Santo, tá? Amor, alegria, paz, paciência, humildade, benignidade, domínio próprio, né? E assim vai. A gente pode ir longe, né, em citações e textos. Eu me ativo especialmente a Gálatas capítulo 5, né? Onde, a partir do versículo 22, lá temos os frutos do Espírito Santo. Ou seja, quanto mais fortalecidos na fé, mais os frutos vão estar em evidência, mais as qualidades do próprio Cristo vão estar,
então também na nossa vida. Um outro texto bonito, citado pelo autor do estudo, é Atos capítulo 2, o versículo 38 ao 39. Atos capítulo 2, versículo 38, então ao 39, que diz assim, o texto: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus então chamar. Mais um belo texto, né? Então, a partir do batismo, somos moradas, somos templo do Espírito Santo, né? Ele passa a viver também em nós, e aí aquela luta contra o pecado vai estar presente e real. Nós não vamos querer pecar, nós vamos pedir perdão, vamos buscar corrigir. Tá, mas e quando isso não acontece? Alguma coisa está errada. Então, o arrependimento, o querer corrigir, o querer justamente praticar a vontade, né, de Deus, seguir os seus mandamentos, suas palavras, é justamente parte evidente e transparente, então, na vida do cristão. Quando pessoas se perdem ou caem, aí isso, infelizmente, deixa de ser evidenciado. Então, quando alguém não reflete mais as qualidades do próprio Cristo, a gente vê que ela vive uma situação espiritual de decadência, ou caiu da sua própria fé, né? Tá, mas a pessoa se diz cristão e a realidade não é o que a gente vê na prática. É claro que pecadores somos todos, não deixamos de pecar, né? Mas o cristão, ele vive aquela luta contra o pecado, né? Então ele não quer continuar vivendo nele, ele luta contra ele. Não existe essa história de quanto mais pecado, maior a graça de Deus sobre mim. Não, isso é... Podemos dizer, o apóstolo Paulo usou essa expressão, mas a gente vê que, infelizmente, muitos acabam pensando erradamente assim. É uma forma até de brincar com a graça de Deus, ironizá-la, né? Puxa, então quanto mais pecado, maior a graça. Não é assim. A gente sabe que é uma situação muito triste, um pensamento desses, um coração, né, pensar assim. Então isso não tem a ver com o cristão, a vida dele, né, e as qualidades do próprio Cristo, né, elas não combinam com essa forma, esse modus de vida, né, esse modo de vida. Então guarde no coração o batismo. Então o batismo não é um ritual de apresentação ou uma cerimônia em que alguém demonstra sua decisão de seguir Jesus. O batismo é um sacramento ordenado por Deus, em que ele conecta promessas a um elemento simples e comum à água. A sua palavra infalível afirma que o batismo salva. 1 Pedro 3,21, unindo pessoas pecadoras a Cristo e concedendo a elas um novo nascimento. João 3,5, esse é o nascer da água e do Espírito. Primeiro nascimento, quando nascemos do ventre de nossa mãe. O segundo nascimento é o do batismo. Muitos acham que a pessoa tem que ser adulta para receber o batismo porque racionalizam a graça de Deus, por exemplo, né? Que elas que têm que aceitar Jesus e assim por diante. Mas lembramos, é o próprio Senhor Jesus que nos aceitou, né? Então, é Ele que põe a fé, porque nós espiritualmente somos mortos. Como um morto pode dar um sinal de vida, né? E dizer e confirmar, não, eu quero viver. Não existe isso. É realmente morte espiritual. Imagina uma pessoa morta. Como é que um morto lá da sepultura vai sair de lá? Só por Deus. Então é isso, é a ação graciosa de Deus. É Deus que realmente nos ressuscita, né? Que dá a vida para o corpo e deu assim também a nossa vida espiritual. É uma ação de Deus. Certo? Então a gente vê a questão da criança, por exemplo, né? Ela nasce e é concebida no pecado. O salário do pecado é morte, criança morre, então não tem conversa. Deus recolhendo anjinho. Não, mas sobrou o corpo para sepultar. Se não sobrasse o corpo para sepultar, aí a gente teria que concordar, Deus recolheu o anjinho. Mas não, né? Então isso mostra que realmente o pecado tem as consequências sobre todos. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51:5, essa é a verdade da palavra. Mas assim como o bebê era marcado na circuncisão como filho de Deus numa aliança no sangue de Jesus que haveria de ser derramado, né? Olha só, né? Então era assim, ele era filho de Deus,
E a partir desta aliança ele passava a ser educado e ensinado, assim como nós também, importante isso, certo? Que a gente não esqueça justamente isso, tá ok? E aí nós vamos sendo então construídos. Eu me preocupo muito, assim, por exemplo, de repente pessoas dizem, eu sou padrinho, sou madrinha de uma criança, tá? Ela foi batizada? Não, ela foi só apresentada. Então ela teve batismo? Não, ela realmente não teve batismo. Então é uma preocupação, porque Jesus manda batizar todos. Né? É o que está claro na Escritura, assim como todos os meninos têm que ser circuncidados, agora todos têm que ser batizados. Então é mais fácil, não é só os meninos, mas agora é todos. Né? O quanto antes melhor. A Bíblia não diz com que idade, mas quem não é batizado tem que ser batizado. Tá? A criança, o quanto antes ela é batizada, depois ela é ensinada nas coisas que Jesus ordenou. Um adulto, primeiro ele precisa ser ensinado, orientado, obviamente, aí ele precisa querer o batismo, crer nisso, né? E daí depois ele confirma essa fé que recebeu pela palavra, então no batismo. Então essas são as formas bíblicas corretas, né? Também na prática que devem então acontecer, tá ok? Muito bem. Então, indo adiante, benefícios de ser batizado. Quem é batizado recebe os benefícios da morte e ressurreição de Cristo. Isso é santidade e comunhão com Deus. Isso significa uma vida nova, guiada pelo Espírito Santo, cheia de fé e boas obras, na qual o crente recebe abundantemente, então, o perdão dos pecados, a proteção contra o diabo e a certeza da vida eterna. Então, como é que a água pode fazer isso? Então a água não faz nada por ser poderosa ou especial, mas porque Deus uniu suas promessas a ela. A palavra de Deus unida com a água faz e nos conecta a Cristo, né? Então o que torna o batismo eficaz é a palavra e não a água em si. Assim devemos nos apegar naquilo que Deus diz na Bíblia e não duvidar, mesmo quando nossos olhos não veem e a nossa razão não seja capaz então de compreender a ação de Deus. Olha que maravilha. E eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, a coisa mais certa é que tem a salvação de uma criança batizada. O adulto, ora, vai crescendo, né? Então, de repente, o diabo, o mundo e a carne vão se evidenciando demais. Talvez ela até se afasta dos meios da graça, a palavra, a Santa Ceia. Né? Ela pode facilmente cair da fé, né? Ou se perder, né? Mas a criança, gente, uma vez batizada, ou mesmo se, né? Bom, podemos pensar, se um adulto virar uma criança, porque tem, às vezes, alguns idosos viram umas crianças, né? Então, sabemos que o batismo garante o perdão para elas. Assim como o batismo garante o perdão, a salvação de uma criança, né? Garante também o perdão, a salvação para um adulto que virou uma criança. Né? Essa é a realidade. Bom, indo adiante, o batismo na vida diária. Aqueles que foram batizados são guiados pelo Espírito Santo, então, a uma vida de arrependimento, isso é, de luta diária contra os desejos da velha natureza e confiança no perdão. Então, Deus também lhes dá a oportunidade de congregar na igreja, onde Ele serve seus filhos com as bênçãos que vêm da pregação da palavra, da absolvição e da Santa Ceia, concedendo uma vida livre e sem culpa, que cresça em santificação e amor ao próximo. Então, esse é o cuidado que Deus tem com as pessoas na vida, também na congregação. Então, a pessoa pode permanecer na fé longe da congregação. É complicado, né? Então a gente vê que é complicado, porque é na congregação. A partir do batismo fazemos parte da família da fé, né? E precisamos da pregação da palavra, da absolvição, da Santa Ceia continuamente, para que a gente possa ter uma vida livre, sem culpa e crescer em santificação. Isso significa o quê? Crescer na prática da vontade de Deus, numa vida santa, né? Refletindo o amor a Deus e o amor também, então, ao nosso próximo. Doutrina. Portanto, note a diferença. O batismo é coisa bem diferente de qualquer outra água. Não por causa da sua essência natural, mas porque se adiciona aqui a algo mais nobre. Então, pois o próprio Deus aqui empenha a sua honra e põe na água a sua força e poder. Por isso não é apenas água natural, porém água divina, celestial, santa, bendita, né? E outros termos em que se possa então louvá-la. Tudo por causa da palavra, que é palavra divina, santa, que ninguém pode exaltar suficientemente, porque tem e pode tudo o que Deus e tudo que é de Deus, né? Daí também o batismo tem a sua essência,
podendo ser chamado de sacramento. É uma citação do livro de Concórdia, Catecismo Maior, então, quando fala-se do batismo, né? Então, o que é o batismo? O batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. O que dá ou qual o proveito do batismo? São citações do Catecismo agora, né? E também do livro de Concórdia, que é um livro importante dos documentos confessionais da Igreja Luterana no mundo. E que a Igreja, a IELB, assina na íntegra. Então o batismo opera a remissão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá salvação eterna a todos os que creem, conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Então qual é então o significado desse batismo em água? O batismo significa que a velha natureza em nós, com todos os pecados e maus desejos, deve ser afogada e morrer por meio de contrição e arrependimentos diários. Por outro lado, deve sair e ressurgir diariamente uma nova pessoa, que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Como disse, citação então do livro de Concórdia. Conclusão para o nosso estudo então nessa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs. Então toda pessoa que foi batizada, seja adulta ou criança, foi unida em Cristo. É uma aliança eterna no sangue de Jesus, gente. Ela nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Então, por meio da água e do batismo, da sua palavra, Deus concedeu o perdão dos pecados, a libertação do reinado do diabo e a salvação eterna a todos os que creem. Então, nós renunciamos ao diabo e todas as suas obras por meio do batismo. Então, no entanto, a velha natureza ainda está em nós, não esqueçamos isso. E, infelizmente, falhamos em cumprir os mandamentos de Deus. Somos chamados a voltar ao nosso batismo todos os dias. Como? Em sincero arrependimento. Lembra da história do barco? O cara caiu do barco, né? Estava lá lutando, né? De repente ele consegue voltar. É isso. Tá? Então é Deus nos resgatando sempre para o barco do batismo. O barco do amor e da graça de Deus, do cuidado de Deus. É isso que acontece diariamente. E como isso acontece? Mediante sincero arrependimento. O perdão. Há um lavar regenerador e renovador pelo Espírito Santo. Nós somos sempre, de certa forma, renovados, né, mediante contrição e arrependimento diário diante dos pecados. Então, assim, o batismo não é apenas algo que aconteceu no passado, fui batizado, mas é uma realidade presente, eu sou batizado. Desde quando você é batizado, querido irmão, querida irmã? Qual é a data do teu batismo? Você sabe? Não sabe? Procura a tua certidão lá. Celebra esse dia, lembra essa data. Guarde no teu coração, na tua mente. A data que você nasceu para Deus como filho de Deus, como povo de Deus. Então, na qual o Espírito Santo nos leva agora, então, por meio da palavra e da Santa Ceia, a amar a vontade de Deus e lutar contra o pecado, afogando a velha natureza e fazendo ressurgir a nova. O perdão que Jesus conquistou na cruz é para a vida toda. Não importa de quão alto possamos cair, o batismo é a garantia de que Deus nos perdoará sempre. E isso é maravilhoso. Mas não esqueça, querido irmão, querida irmã, dentro de nós, dentro do batismo, nós temos uma luta. São dois cachorros brabos que estão lutando dentro de nós. Qual é o que vence? Qual é o que vence? Imagine dois cachorros brigando. Qual que ganha a briga? Você vai dizer, o mais forte? Claro, o mais forte. Tá, então qual é o mais forte em você? Aquele que você mais alimenta. E como eles são alimentados? Como a nova natureza em Cristo é alimentada? Pela palavra, pela Santa Ceia. Quanto mais for alimentada na ação do Santo Espírito, a nova natureza em Cristo, maior a força que teremos para lutar, né, diante do pecado, das suas consequências, e em todos os dias e momentos, diante de todas as situações, queridos irmãos, queridas irmãs. Certo? Quanto maior, né, a força que o Espírito dá, né, maior a força que nós teremos então nessa luta na nova natureza. E lembre, uma vez batizado, sempre batizado. Não existe dois batismos. Certo? Assim como no Antigo Testamento, a circuncisão no 8º dia do nascimento, eram os meninos, né? Agora, Jesus, no Novo Testamento, disse agora todos têm que ser batizados, com água e palavra. Não importa a quantidade de água, tendo água e palavra. E a partir disso, na ação do Espírito Santo, alimentados na palavra e na Santa Ceia, nós somos mantidos
justamente no amor e na graça do nosso Deus em todos os dias. Que bênção, né, termos essas clarezas doutrinárias com relação à palavra, né, que você possa ser um instrumento para ajudar também a tantas pessoas que ora têm dúvidas com relação a esses assuntos, que Deus nos traz de forma tão simples e clara. E digo mais, se algo ainda não ficou bem esclarecido para você, estou aí também à disposição, você pode me chamar, né? E a gente pode conversar, a gente pode orientar dentro daquilo que Deus quer com relação a cada um de nós também, né? Quais são as verdades registradas na palavra. E tenho certeza, né, que a Igreja Luterana ensina a doutrina corretamente, a palavra corretamente, e administra os sacramentos como Jesus mandou fazer. E basta estudar e ver aí que temos essas verdades. Estou aí à tua disposição também, sempre que quiser, para ajudar você a perceber essas verdades e não perder, né, esse tesouro maravilhoso que Deus concedeu também para você e está diante de você. Que Deus, Espírito Santo, que pôs a fé em nós, guarde vocês na fé, né, e nessa aliança que recebemos no batismo, uma aliança eterna com o nosso Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, então sigam com Jesus nesta aliança com Deus para sempre, e sigam bem nesta vida e sigam bem também para a eternidade. Convido você então para um momento então de oração. Dirijo nesse momento então uma oração. A oração que também está proposta pelo autor do próprio estudo. Amado Pai, te agradeço muito por ter sido batizado. Mesmo sem merecer, fui unido à morte e à ressurreição de Cristo e não sou mais escravo do pecado. Ajuda-me, Pai, a viver em constante arrependimento, reconhecendo minhas fraquezas e recebendo teu perdão com fé e confiança. Renova-me pelo teu Espírito Santo, para que eu ande em novidade de vida, servindo a ti e ao próximo em tudo o que faço. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, semana que vem, quarta-feira que vem, excepcionalmente, temos mais um estudo bíblico e você é convidado então a estar conosco. Vai ser o último desse ano civil, né, 2025, e aí depois nós vamos ter sequência novamente dos estudos online, né, e presenciais, obviamente, né, no ano que vem. Né, mas semana que vem não perca, estejamos juntos aí para mais um estudo na quarta-feira às 19h30. Também demais avisos, dizer assim que sábado às 18 horas na Congregação Cristo, aqui em Lajeado, temos então um culto, e esse culto também será transmitido pelo Face. E no próximo domingo de manhã, também às 9 horas. Desde já, convidamos a todos os membros aqui também para o nosso culto e programa de Natal, que vai ser no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 18 horas na Congregação Cristo, um culto, né, e programa de Natal. A mensagem será pelo teatro, com certeza será um dia também maravilhoso. Desejar todos convidados. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi maravilhoso ter a vossa presença, seu Egon Seu, Verna Gitz, Ledi Schmidt, também Fábio, grande Fábio, forte abraço para ti e para tua família, Gessi Folmer, né, e todos os demais que se uniram também a nós, né, que se manifestaram ou não, foi maravilhoso ter estado com vocês. Então sigam com Jesus e sigam bem numa aliança eterna com Deus. Amém.